Como surgiu o inferno? Como foi feita a sua criação? E por que Deus autoriza o inferno a existir? Esses são alguns questionamentos que vamos responder no vídeo de hoje no estudo sobre demônios. Lúcifer era um anjo querido, uma das maiores criações de Deus. Vimos no estudo sobre anjos que anjos são seres perfeitos. A sua derrota e o questionamento sobre a sua origem e também dos seus seguidores, como foram para o inferno, são feitas até hoje. Mas afinal, qual foi o motivo de Lúcifer ter tido inveja de Deus? E por que um anjo, que é um ser puro, se tornou um ser impuro? Bom, Lúcifer teve inveja do poder, da glória e da soberania de Deus. Mas a questão é, se anjos são seres puros criados por Deus, por que eles tiveram inveja do poder de Deus? Porque veja bem, quando Lúcifer sentiu inveja, ele convenceu a outros e também despertou esse sentimento em outros anjos. Ou seja, seria anjos seres que já nascem com sentimentos impuros também, apesar de serem puros? É isso que torna o questionamento desse vídeo. Mas vamos lá que vocês vão questionar mais coisas durante esse vídeo. Lúcifer, não se sabe a razão exata da inveja ter surgido em seu ser e também em seus seguidores. E além do motivo dele ter sido o primeiro a sentir isso, transformando assim a obra perfeita de Deus, que são anjos, em algo impuro, imperfeito. Após ter havido a guerra e ele ter sido derrotado, ele foi lançado do céu, dizem que sem as suas asas, junto com seus seguidores que também eram anjos. Ele caiu em um lugar preparado para ele, criado por Deus. Um lago de fogo, lava e morte. Ou seja, Deus criou o inferno, ou pelo menos o que era chamado de inferno naquela época. Deus foi como se fosse a pessoa que acabou criando o lugar. O diabo é aquele que construiu no terreno e transformou o inferno. Por assim dizer, uma explicação um pouco quanto popular, mas para vocês entenderem como foi surgindo. Ou seja, Deus deu o terreno, o diabo foi e criou o inferno. Mas espera aí, por que Lúcifer virou o principal vilão de Deus? Dizem que Deus, como é tão misericordioso, não matou Lúcifer e seus seguidores, apenas o castigou. Mas chega um questionamento também em nossa mente. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele não tinha sabedoria do que Lúcifer iria fazer? Ou seja, por que ele já não sabia tudo que Lúcifer ia causar e impediu isso, arrancando da fonte todo o sofrimento da raça humana? Veja bem, eu não tenho intenção aqui, hora nenhuma, de ofender religiões. O que nós estamos fazendo aqui são questionamentos inteligentes para a gente poder descobrir algumas coisas juntos. Lúcifer se tornou o principal vilão de Deus. Mas como ele ganhou poderes? Como ele se tornou mais forte? Existem dois estudiosos que acreditam em duas teorias. Eu vou contar elas agora. A primeira teoria é a teoria da escuridão. Bem no início da Terra, a Terra não havia luz. Então, haviam coisas na escuridão, seres na escuridão. E Deus, quando trouxe a luz, afastou esses seres para algum lugar. Seriam então esses seres coisas ruins que haviam na Terra e que entrou em Lúcifer e seus anjos quando eles desceram? Esse é um questionamento. O segundo questionamento é que, corrompendo Adão e Eva com o pecado, ele começou a se fortalecer em cima da segunda maior criação divina. Ou melhor, a segunda maior criação, porém, é que Deus mais ama, que somos nós, os seres humanos. Lúcifer não é somente Lúcifer. Ele é conhecido também como Satã, Diabo, Sete Peles e outros nomes por aí. Não existe um nome único para ele. Tanto que em diversas aparições ele fala que eu sou aquele que tem mais de 1000 nomes e aquele que possui várias identidades e faces, também conhecido como Pai da Mentira. Conforme a humanidade ia caindo em luxúria, inveja e cometendo os maiores 7 pecados capitais, mais Lúcifer e seus seguidores se tornavam fortes. Pera aí,
Então você quer dizer, Ambu, que aqueles anjos que caíram se tornaram os 7 príncipes do inferno? Alguns estudiosos em demonologia acreditam que sim, que aqueles 7 anjos, que eram os 7 principais anjos ao lado de Lúcifer, que não são nomeados na Bíblia e também em nenhum livro sagrado, eles se tornam Belial, Astrote, Azazel e entre outros demônios. Os 7 príncipes do inferno, vocês já sabem quais são. Eu já falei isso em alguns vídeos no passado no estudo sobre demônios. Então, quanto mais a humanidade ia pecando nos 7 pecados, assim foram criados 7 príncipes do inferno, cada um ligado a cada pecado e tendo a sua própria legião, seu próprio exército de demônios criados. Mas espera aí, Ambu, então como surgem os demônios? Aí vem um questionamento muito insano e muito longo. Mas basicamente podemos falar que demônios surgem de 2 formas. Energias ruins no caso, coisas que os seres humanos fazem, ou pessoas que cometeram diversos pecados, diversas coisas muito ruins se tornam demônios. Isso aí eu não posso confirmar para vocês. Existe também a segunda teoria, foi que Lúcifer, junto com Lilith, criou diversos demônios e assim foram reproduzindo. É meio maluco falar sobre isso, né? Mas sei lá. Se tratando sobre estudos sobre demônios, nós não questionamos alguns estudos. Nós apenas entendemos e tentamos explicar o que está acontecendo. Continuando. Num dia em que tudo isso aconteceu e já havia o inferno criado, Lúcifer estaria cada vez mais forte, as pessoas iam caindo no inferno pelo pecado como castigo criado por Deus, veja bem, as pessoas só vão para o inferno porque Deus autoriza. Então assim, Deus criou o inferno e deixou Lúcifer como um guardião do inferno. É foda pensar dessa forma, porque são questionamentos muito grandes que geram estudos sobre demônios. Eu sei que muita gente vai apelar com esse assunto, mas o que nós estamos fazendo aqui são estudos. Então vamos lá. Até que chegou um dia na Bíblia, citado como Jó 1.6, que é o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, Satanás, mesmo caído, mesmo derrubado, mesmo como o imperador do inferno, ainda continuava sendo filho de Deus. A noção comum em que Satanás está somente no inferno não é correta. O mesmo é verdade da ideia de Satanás ficar sempre no inferno como que inflige tormento sobre os outros. Satanás também habita nos ares, conforme consta em Efésios. Tem acesso a Deus, conforme consta em Jó, e é ativo sobre a terra, conforme também consta em Jó e em Pedro. Mas finalmente, em Apocalipse, ele será lançado no inferno e ficará preso por 1000 anos. Já notamos que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Na passagem seguinte, tem uma relação de como ele será lançado no inferno, quando houver a Guerra Santa, a nova Guerra Santa no caso. O que é essa Guerra Santa, Ambu? Seria a última batalha, a batalha que está escrita em Apocalipse. E o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse, versículo 20, capítulo 10. Ou seja, isso é para acontecer durante a troca de milênio. Precedendo o milênio, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Então, Deus basicamente está esperando acontecer essa grande guerra. Vão acontecer as profecias. Para vocês que não sabem o que são essas profecias, eu ainda vou falar sobre elas no canal, e tudo isso vai surgir. Então, basicamente, como foi o surgimento do inferno? Existem essas 2 teorias que eu contei para você, e a teoria que o Ambu estuda e ele acredita é o seguinte: que o diabo realmente foi se fortalecendo através do pecado da raça humana, e através da raça humana foi fortalecendo cada vez mais ele, até o momento em que foi feito um acordo entre Deus e o diabo, em que eles não entrariam em conflito diretamente durante 1000 anos, ou seja, Deus não chegaria e acabaria com tudo, ou o diabo chegaria e acabaria com tudo. Quem iria decidir quem ganha seria a raça humana, ou seja, todos nós temos um anjo e um demônio dentro de nós. Se você alimenta coisas boas dentro de você, você vai ser uma pessoa que só vai colher frutos bons. Você vai ser uma pessoa que só vai ter energias positivas perto de ti.
Se você alimenta aquilo que é ruim dentro de você, o ódio, a cobiça, a inveja, a ganância, você vai cada vez mais se tornar uma pessoa ruim e fortalecer, como diria o Darth Vader, né? E também os Jedi, o lado negro da força. Enfim, o ser humano é aquele que está no meio de tudo. No meio da guerra, no meio de tudo isso que vem acontecendo há milhares de anos. Você acredita no diabo? Aí ela responde não. E ele fala, deveria, pois ele acredita em você. Então, quando a gente fala sobre estudos sobre anjos e demônios, nós não questionamos nenhuma escritura, seja ela sagrada ou profana. Nós apenas